Seja muito bem-vindo ao nosso novo TikTok. Eu sou a Carol, nós somos Ticonocers e sommeliers de chá. Dá chá pra quê? E hoje? Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante para o chá, que é a água. Que tem que ser o casamento perfeito. Não basta ser só um bom chá, você também tem que ter uma boa água. Verdade. A água, ela é fundamental para o chá, porque o chá é basicamente composto de água. Eu gosto de chamar que o chá é água com benefícios. Então é a água que você acrescentou toda a maravilha da Camellia sinensis. E a água é tão importante que o Lu Yu, quando ele escreveu o seu livro o clássico do chá, o Cha Jing, ele dedicou um capítulo inteiro, e um dos mais extensos, só para a água. Porque a água, ela pode ou ressaltar o sabor do seu chá, ou ela pode simplesmente arrasar com o seu chá. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que você tem que ficar atento na qualidade da sua água. Nós não somos sommeliers de água, existe o sommelier de água, mas o que você tem que ficar atento para que a sua água não atrapalhe a degustação do seu chá. São vários assuntos que estão em volta da questão da água. Uma coisa que sempre perguntam pra gente é se a pessoa deve ferver ou não a água. Ou a gente vê muitas pessoas fazendo chá e falando que é 100 graus. E esse é um grande problema. A temperatura ideal do chá da Camellia sinensis, ela vai de 60 graus até 90, a gente poderia chegar até 95 no máximo. E aí a gente tá falando 60 graus pros mais delicados, como por exemplo o branco, o verde, e aí 90, 95 a gente iria pros poês e pros alguns pretos, nem todos os pretos também. A gente tem que ver que essa ideia de ferver a água, ela vem da antiguidade para você purificar a água. Hoje não é mais necessário você ferver a água. Tem algumas situações em que a gente ainda vai falar que ferver a água pode ser uma boa. Mas o importante é o seguinte: a temperatura de infusão nunca pode ser a temperatura de fervura. Você até pode ferver a água, esperar ela esfriar e aí fazer a infusão numa temperatura certa. Agora, na água fervente, nunca, porque simplesmente vai amargar o seu chá. Um choque muito forte para a folha. Algumas ervas, no caso da Camellia sinensis, são feitas a 100 graus. Eu até discordo disso. Eu acho que a maioria das folhas você não deve fazer isso. Com a Camellia sinensis, com certeza você não deve ferver a água. Mas tem muita gente que ainda se atém àquele hábito antigo de ferver a água para higienizá-la, né? Para torná-la bebível, né? Porque antigamente você tinha que ferver a água, porque senão você ia tomar água suja. Você não tinha tratamento, como a gente tem hoje. Todo mundo que mora em prédio, ou até quem mora em casa, você tem algum tratamento da sua água, pelo menos a água que você vai beber. Então, a fervura não é mais necessária. Agora, quando a pessoa decide ferver a água, porque ela precisa, ela não tem algum tratamento em casa, o chá realmente fica ele não fica perfeito, né, Carol? Tem ressalvas para fazer isso. Se você não precisa ferver, é melhor não ferver nunca. Agora, se você tem que ferver... você vai ferver, só espera esfriar para uma temperatura que você possa infusionar o chá. O que acontece quando você joga água muito quente no chá? Ele libera... Você tem que pensar que a folha de chá, ela tá dormindo. Então é como se você despertasse ela na pancada. Então ela libera tudo que ela tem que liberar de imediato. Então fica muito forte, fica muito amargo. Muita gente amarga chá verde. Sim. Acaba com chá verde, que é coisa de 60, 70 graus que você tem que infusionar. Sim. Porque você joga uma água muito quente, ou pior ainda, uma água fervendo. Porque a ideia também das múltiplas infusões, quando a gente fala no chá, é exatamente para você ir liberando os componentes que são o que trazem benefícios pra gente aos poucos. Então você vai liberando primeiro. A tendência é que a cafeína sai logo na primeira infusão, não é uma regra. Isso acontece em alguns chás, isso já foi estudado, inclusive. Não existe primeiro isso, primeiro aquilo, segundo isso, terceiro aquilo. Não existe isso. Então a gente não tem um padrão, mas em regra geral, você tem a cafeína. Depois, aos poucos, você tem alguns antioxidantes, depois você tem L-teanina. Então, o fato de você infusionar aos poucos é exatamente para você poder ir liberando tudo isso com calma, ao invés de fazer um porradão, que é o que a Carol explicou, com uma temperatura muito forte. A folha está desidratada e ela receber esse choque não faz bem.
Isso que a Carla falou é muito importante, porque a gente já comentou algumas vezes como você saber manipular a infusão, você pode colocar exatamente o chá da maneira que você quer. Então, por exemplo, a Carla falou que se você coloca água muito quente, ela vai liberar primeiro a cafeína. Sim. Então, se você botar água quente liberando muita cafeína, você vai ter uma quantidade maior de cafeína naquela xícara. Sim. Se você colocar água em temperatura mais baixa, você vai ter menos cafeína. Sim. Embora a gente já tenha explicado que ninguém tem que se preocupar com a cafeína do chá, essa é uma maneira que você tem de manipular a quantidade de cafeína no seu chá. E aí vai também dos tempos de infusão, que é um outro tópico que a gente aborda outro dia, porque são vários outros componentes. Hoje a gente tá falando só da água, que já é um assunto enorme, né? Então vamos falar agora de água mineral. Quando a gente pensa em água mineral, vamos pensar na dureza da água. O que é água dura? É água que tem muito cálcio, muito magnésio, água de poço e algumas águas minerais. Então, quando você for usar água mineral para você fazer o seu chá, a primeira coisa que você tem que olhar é no rótulo se ela tem uma quantidade muito alta de cálcio e magnésio. Compara uma com a outra, porque você não pode virar para mim e perguntar o que é uma quantidade muito alta. Olha, em média de 50 a 100 ppm é uma quantidade ok. Mas olha, quanto menos tiver, melhor vai ser para o seu chá. Água dura, que a gente chama, não é tão boa assim, porque ela influencia muito no sabor do chá e pode inclusive deixar seu chá insosso. Aí já na água em si, né? Na Argentina, muitas das águas minerais, elas têm uma dureza. Eu não gosto, ela me cai pesada. Você sente que ela é salgado, né? ela fica salgada, você sente que tem como se fosse um metalizado junto, e ela é mais densa, ela é mais pesada. Então você consegue mais ou menos perceber por essas características. Tem gente que adora. Água de poço. Eu não curto água de poço, é verdade. E agora vem uma frase muito importante. Potável não quer dizer palatável. É verdade. Via de regra, água dura não é boa pro chá. Mas você tem como fazer algumas coisas para tentar salvar. Se você, por exemplo, mora num lugar em que a sua água é água de poço, água dura. Se você mora num prédio e às vezes você fala, como é que eu vou saber que a minha água é dura? Geralmente a água dura, ela deixa algumas manchas. Sim. Né, no vaso sanitário. Na pia. Isso, você vê que ela dá uma manchada, geralmente aquela dali é uma água mais dura. E como é que você vai resolver isso? Bom, a melhor coisa é você compra uma água mineral que você veja que é menos dura do que a água que você tem em casa, ou filtro. Um bom filtro. Para você filtrar. E aí, nesse caso, dizem que, além de filtrar, se você ferver a água, alguns desses minerais precipitam. Então essa água deixa de ser tão dura. Tão dura. Então seria um caso que é legal você ferver a água, mas a infusão na temperatura mais baixa. Ferve e espera esfriar. Seria o único caso que realmente você fala, não, é melhor ferver. E um bom filtro. Pra mim, a melhor solução de todas, a mais prática para quem puder, é ter um bom filtro em casa. A gente trabalha e trabalhou muito quando a gente fez mais de 5 mil litros de chá com um único filtro, que é o filtro da Brastemp. A gente não tá fazendo propaganda, ninguém tá sendo pago pela Brastemp. Não vai aparecer o anúncio da Brastemp aqui, mas a verdade é que é um filtro muito bom, porque ele, além de tudo isso que a gente falou, ele também faz uma função muito importante. A gente comprou ele com esse objetivo. Comprou não, né? Porque ele é aluguel, a gente paga por mês. Aqui no Rio de Janeiro, aqui pelo no menos. Rio. Não sei como é que é no resto do Brasil. Você paga uma mensalidade. É como se fosse isso. E aí tem a vantagem de se quebrar, você não vai pagar uma máquina nova, eles vêm, trocam tudo, fazem a manutenção a cada 6 meses, trocam o filtro, perfeito. Mas ele filtra, né? Ele retira o quê? Cloro. Cloro tem que ser 0, gente. 0. Cloro acaba com o chá. Se você tá fazendo seu chá comumente, você fez seu chá em casa, foi beber e naquele dia o prédio onde você mora colocou cloro na caixa d'água que vem limpou, né, a caixa d'água. Limpou. E também uma forma de higienizar, né, de fazer toda a limpeza. Eles jogam cloro, você percebe na hora. Geralmente as pessoas sentem até o cheiro na pia. De água sanitária. Fica aquele... Exato. É o cheiro do cloro, né? E se você fizer o seu chá, você vai perceber que vai acabar, vai estragar completamente. O que aconteceu com o meu chá? É o cloro. A gente já passou por isso, porque você não percebe. Você tá num dia normal fazendo o seu chá. E aí no dia anterior você fez gelo. Você deixou lá no seu congelador. Aquele gelo tava com cloro. Então, na hora que você vai botar o gelo no seu chá, que tava normal, com a água já passou aquele cloro, né, pelo cano, quando você botou o gelo, estragou o seu ice tea. Acaba. Tem gosto de piscina. É horrível. Fica muito ruim. É horrível. É gosto de piscina mesmo. É isso mesmo. É tipo, sabe, você tomou um caldo na piscina? É o gosto que tem.
É E verdade. todas as bebidas premium, na verdade, o Se cloro preocupa, né? detona. É. Só que a diferença, por exemplo, cerveja também é muito sensível ao tipo de água usada. Mas isso foi visto lá na fábrica. Você Isso. tem uma pessoa e você tem um controle todo para você fazer. Você tem filtros de osmose reversa, que é o melhor filtro mesmo para você, tanto para o chá quanto para cerveja. Mas alguém já viu isso para você. Sim. Então, quando a cerveja chega ali na sua garrafa, na sua lata, tá tudo certo, porque Sim. alguém viu isso. No chá, quem tem que ver isso é você. Você que tem que estar atento à qualidade da água. Então, a gente falou, primeiro, dureza. Dureza, A gente falou temperatura. Entre ferver ou não ferver. cloro. Cloro. E tem mais uma coisa que você tem que olhar na água, que é pH. É um pouco mais pH. difícil Isso de é muito você difícil, anotar. fazer em casa é quase impossível. Só adicionar uma coisa, a osmose reversa, que às vezes você faz, também é boa, mas às vezes ela causa desmineralização da água. E isso também não é bom. Então depende do tipo de equipamento que faz a osmose reversa. Tem Perfeito. equipamentos que tiram muitos os minerais e você também não quer uma água sem minerais. Isenta completamente. Porque aí Isso. você vai ter um chá com sabor de... que em inglês a gente chama o flat. O flat ele ficou sem sabor, ele matou o chá. Você não vai ter as notas que você está acostumado a ver, de repente, no seu chá preto, no seu chá verde, no seu long. Ele é como... Você eu não tem sei que ter explicar alguns o sabor. minerais. Tem. Você tem que ter alguns minerais, por isso que o filtro é uma ideia, é o ideal. Pra mim é o melhor. Até porque você botar um filtro de osmose reversa em casa é muito É impossível. difícil que Porque você é um faça material, isso. e é um material caro. É. Osmose reversa, geralmente, para quem trabalha com café, geralmente quem trabalha em cafeterias tem filtros de osmose reversa, fábrica de cerveja, vinho também. Só que aí não é só osmose reversa. Alguns lugares eles fazem osmose reversa para limpar e depois mineralizam novamente a água com o filtro para poder você fazer a cerveja, o vinho, etc. Então em casa é muito difícil você fazer isso. Isso, porque é o que eu falei, todas essas outras bebidas, né, com exceção do café, que também deve ter, eu não sou especialista em café, mas também deve ter esse cuidado. Geralmente tem. Você tem que, quem tem que ficar atento à água é você. E a questão do pH, o pH ideal é que ele seja neutro e quando você infusiona o chá, geralmente ele vai ter uma leve acidez para neutralidade. Então, se você tiver uma água já muito ácida, Sim. ou se você tiver uma água que é água dura, né? Sim, porque água a água dura. é o oposto, você vai estragar o resultado e não importa o melhor chá que você tenha. O mais caro do mundo, o melhor chá do mundo, não vai sobreviver a uma água ruim. Né? Agora, o pH é muito difícil as pessoas verem isso em casa, né? Então, eu acho que a melhor sugestão é você ou trabalhar com um filtro bom, como esse que a gente tem na Brastemp. A gente já teve outros filtros que não filtram cloro. Então, esse é um filtro difícil. Que a gente paga por mês, porque ele realmente... Pra quem bebe chá na quantidade que a gente bebe... O dia inteiro, isso aqui é uma garrafa, não é do dia, é uma garrafa, assim, da manhã. Da manhã. A gente bebe, eu acho, cada uma, a gente já falou sobre isso, não? Uns 2 litros de 3 chá. litros cada uma de chá. A gente realmente inclui o chá na nossa rotina. Isso. Esse é o grande diferencial para quem quer absorver todos os benefícios. Não é você tomar um chá à tarde, é você incluir ele no seu café da manhã, no seu lanche, no seu almoço, no seu jantar, no lanche da tarde, antes de dormir. Você pode, né? A gente pode beber chá à vontade. Agora, uma coisa que eu acho importante falar, a água é só um elemento da infusão perfeita. É verdade. Na verdade, para você ter uma infusão perfeita, são vários elementos. A gente até vai falar sobre isso em algum desses talks, sobre a fórmula da infusão perfeita. Sim. E a água é um item muito importante, a qualidade da água. Tem vários componentes, né? A gente criou a fórmula da infusão perfeita, que é uma fórmula que a gente sistematizou ao longo do nosso trabalho com chá, fazendo litros e litros de chá. Para você chegar no ponto ideal do que o outro que vai beber o chá vai gostar e vai apreciar. Então a gente fala sobre isso. Me lembrei também de outra coisa sobre a água dura, Carol. A gente percebe que a água tá dura, ficou muito dura, quando você faz uma infusão a quente e aí você quer jogar ela direto no gelo para fazer um iced tea bacana. Ou você fez a infusão a quente, esperou baixar a temperatura e você jogou ela na geladeira. Quando você tira isso acontece basicamente com o chá preto. Quando você tira o chá preto, ele tá completamente fosco e turvo. E aí você diz, gente, o que aconteceu com o meu chá? Isso é unicamente, não é nada mais, nada menos do que um pouco a água estava dura. Então não tem problema.
você vai perceber que ele vai ficar com um sabor mais pesado, mas ele não vai causar nenhum problema. Isso não é nada, não faz nada de mal para a saúde. O que você tem que ver é se você gosta, se você geralmente faz chá preto em casa e aí você joga ele na geladeira, tenta fazer ele um pouco mais suave, porque se você fizer ele mais forte, na hora que você jogar ele para a geladeira, para o frio, ele vai ficar mais robusto ainda, com mais corpo na boca. Você vai perceber isso. Então ele vai tender a ficar um pouquinho mais pesado, entendeu? Então você tem que mais ou menos calcular isso, porque senão você vai fazer um chá forte, porque eu gosto de chá preto forte, quando você jogou pra geladeira ele vai ficar mais forte ainda. Isso, no caso, quando você usa água dura. Sim, isso é exclusivo para os chás pretos, porque o chá preto ele tem taninos, como se alguém lembra de vinho, que tem taninos, né? Vinho tinto. Tem taninos, o chá preto também. Todo chá tem, Camellia sinensis, mas o chá preto, pela oxidação, ele tem mais taninos. Então, os taninos eles se juntam aos minerais da água. Então, se você tem uma água dura, um chá preto com mais tanino, e você fez ele numa temperatura mais forte, como eu falei, vai pra geladeira e ele vai ficar bem nebuloso. Turvo, né? Turvo, é. Tem alguns chás chineses que dizem que isso não acontece. Ah, é? É. Então, tanto se você tá num lugar que tem água dura, você já sabe que tem água dura, você, por exemplo, pegar um chá preto da região de Yunnan, dizem que isso vai acontecer menos. Que ele até não vai ficar turvo. Isso é uma informação super importante, por exemplo, para quem faz iced tea para vender. Sim, a gente trabalhou muito com isso. E nos Estados Unidos, 80% do consumo de chá dos Estados Unidos é iced tea. Sim. E você tem fábricas em várias cidades que você tem água dura. E aí eles têm que tratar a água e, além disso, também o tipo de chá. Qual o tipo de chá que eles usam que seja menos propenso a causar esse efeito. E tem outra sacada. A questão dele ficar nebuloso é o quão rápido você faz esse chá perder a temperatura. Ou seja, ele tá quente e você joga ele pro frio. Se você dá um choque muito rápido, isso não acontece. Ou seja, é um choque rápido progressivo, digamos assim. Se você faz com que o choque térmico seja lento, e é o que a gente vai testar agora daqui a pouco, isso, ele vai ficar turvo. Então, muita gente que trabalha com bebida, quando você tem aquela serpentina que gela, ou chiller, exato, que você isso tem não cervejaria. Perdão. Cervejaria usa chiller pelo mesmo motivo. Exato, porque ele passa nas placas e isso não acontece, porque ele sai do quente pro frio muito rápido. Isso. Então isso impede toda essa química aí, eu não sou química, impede a química aí digamos assim, dos taninos, com os minerais, no momento de você fazer o seu chá. E desculpa eu ser repetitiva, mas porque essa é uma compreensão muito importante. A gente deu o exemplo, no caso das cervejarias, que você tem um olhar muito atento para a água. No caso do chá, essa responsabilidade é sua. Então, olha a qualidade da sua água, esteja atento a isso para você tomar um bom chá, para você ter uma boa experiência com chá. Sim. E porque não vai adiantar você gastar muito caro ou gastar pouco no chá, comprar um chá mais comum, que você vai acabar estragando ele, seja o pouco que você gastou, né, ou se você comprou um chá fora ou numa loja de chás importados. O principal para mim, acho que para toda casa comum, é você ter atenção ao filtro. O filtro para mim é fundamental, é onde você consegue resolver praticamente todos esses problemas que a gente está falando se você tem um bom filtro. Ah, como é que eu sei se eu tenho um bom filtro? Bom, ele tem que filtrar cloro. Então, se você vai na loja, seja de X marcas, ele não filtra cloro, você sabe que você vai ter que ficar atento ao dia que eles estão lavando lá o cloro do seu prédio, no prédio que você mora. Se você mora em casa, aí você tem que ter outras atenções, porque a higiene da caixa d'água vai depender de você. Então é isso, gente. De olho na água, de olho no chá, de olho na sua infusão, que com certeza você vai ter uma maravilhosa experiência com o seu chá. E se você gostou do vídeo, curte ele aqui, se inscreve no nosso canal e aproveita e clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente colocar mais conteúdo aqui. E a gente também tá no Instagram, Stories direto, você vai ver a gente fazendo chá, falando da nossa vida. E tem muito conteúdo lá bacana também. E se você conhece alguém que goste de chá, compartilhe esses vídeos. Importante. Porque de repente essa pessoa tá tomando um chá ruim sem saber e ninguém merece tomar chá ruim, não é? Então até o próximo TikTok. Até mais. Tchau, tchau.